Vamos conversar com o Dr. Leandro Teles sobre um assunto tão importante, antidepressivos. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom, Regina? Tudo ótimo. Por que todo mundo toma antidepressivo sem consultar o médico? Isso aí tá errado, né? O antidepressivo é uma família, uma classe de remédios que age no cérebro, então ele tem seu mérito, mas tem que ter muito cuidado. Pois é. E essa pauta é muito importante, eu não sei como a gente ainda não tinha trazido ela à tona. Então hoje é o dia, uma pauta inédita, a gente não vai falar de doença, vai falar de uma classe de medicamentos e muita gente tem dúvida. Mais de 5% da população toma antidepressivo. E muitos, como você falou, sem orientação. Eu acho uma loucura, doutor Leandro. Ou às vezes a pessoa vai uma vez, recebe a receita e fica replicando aquela receita sem voltar no médico. É muito sério. É muito sério. Tá. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto, depois perguntas do pessoal de casa. É mito ou verdade que antidepressivos são remédios utilizados para tratar somente a depressão? Primeiro grande mito, né? Então, o antidepressivo ele existe desde a década de 50, 60, vem evoluindo muito, trata a depressão nas suas várias formas, mas ela também é usada, essa classe de remédios, para outras doenças. Transtornos de ansiedade, você trata com antidepressivo, ele tem uma ação anti-ansiedade. Distúrbios de sono, às vezes o médico opta por usar um antidepressivo com ação sedativa à noite. Transtorno alimentar, seja para quem quer perder ou ganhar peso. Olha. O antidepressivo ele vai até o cérebro e modifica a ação do cérebro. Então ele também é usado para dor crônica, fibromialgia, dor nos nervos, dor nas costas. Então sempre de forma crônica, para doenças crônicas, quando você tem que mudar a forma do cérebro conversar com o corpo. Então esse termo antidepressivo, ele não é muito correto. A gente usa porque ele foi inventado como antidepressivo, mas hoje ele é meio coringa. Então muita gente recebe a prescrição e fala, nossa, o médico tá louco. Me deu um antidepressivo e não tenho depressão. Ótimo. Às vezes o médico ele quer uma outra ação do remédio, então, às vezes até um efeito colateral diferente do humor, para ele usar isso. Aí a dose é diferente, o jeito de tomar, tudo muda. Por isso que só o médico sabe. Por isso só o médico sabe. Você tem que ser um pouco alquimista e o médico tem que ter experiência. Até para o médico é difícil manipular esse tipo de remédio. É meio tentativa e erro. Para um leigo é impossível. Boa. Então nem tente mexer nesse tipo de coisa. Boa. É mito ou verdade que os pacientes devem usar esse tipo de medicamento para o resto da vida? Outro mito. Muita gente fala, eu não vou tomar antidepressivo porque eu vou tomar o resto da vida. Vou viciar. Vou viciar. Isso é bobagem. Na verdade, o remédio entra, a doença tem que ser tratada, e uma vez o paciente bem, o remédio ele pode ser descontinuado, mesmo em quadro de depressão. Você trata, o paciente está bem, agora você precisa ter cuidado. Geralmente o tratamento ele é longo, ele dura pelo menos 6 meses a 1 ano. Quando o médico ele vai tirar o remédio, é importante perceber se o paciente mudou o estilo de vida, se o paciente já saiu daquele ambiente, daquele contexto que levou ao início da doença. Para tirar o remédio tem que ser lenta e progressivamente, não pode ser algo abrupto. Tratou, parou. Não. O médico ele vai se cercar de cuidados e é importante que quando você vai tratar a depressão, a ansiedade, que você não coloque todas as fichas no remédio. Você precisa também fazer atividade física, rever seu ritmo de sono, mudar os papéis sociais, porque a doença às vezes é um alerta. O remédio ele vai te ajudar, mas ele só vai sair se você alterou aquilo que gerou a doença. Então, doutor Leandro, tão delicado quanto prescrever é retirar o medicamento. A mesma responsabilidade e a mesma dificuldade. A retirada tem que ser no contexto adequado e da forma correta. Agora, tem pessoas que vão usar o remédio pro resto da vida. Tem pessoas que têm tanta biologia para depressão que você tira o remédio, ela volta. Você tira o remédio, ela volta. Mesma coisa para ansiedade. Se a pessoa teve 2, 3 episódios recorrentes, às vezes o médico opta por manter uma dose preventiva. Geralmente é mais baixa e às vezes por longo tempo. Não tem problema, mas isso não é uma regra. Cada paciente é de um jeito. Então, naquelas depressões que vem e vai, se for poucas vezes, o paciente pode ficar sem remédio, sim. Tá. É mito ou verdade que, de modo geral, os antidepressivos não causam dependência química? Isso é verdade. Então isso é importante de deixar frisado. Primeira coisa, quando a gente fala de antidepressivo, a gente não está falando de calmante, nem de tranquilizante. Não, a gente não está falando de tarja preta. Quando o médico dá aquela receita azul, remédio tarja preta, isso é um calmante, tranquilizante. Esses remédios, eles não são antidepressivos. Eles podem ser usados para alguém com depressão para acalmar, para diminuir a ansiedade, para regular o sono. Quando a gente fala de antidepressivos, são remédios tarja vermelha que tratam a depressão. Tem vários bem conhecidos.
fluoxetina, sertralina, venlafaxina, com várias marcas. Já os calmantes são diazepam, clonazepam. Esses com tarja vermelha eu posso comprar sem receita médica? Não, nenhum deles se compra sem receita. O tarja vermelha precisa da receita, mas a receita é branca, não é preto, não é azul. E esses são os remédios que o médico dá por uso crônico. Todo dia você vai usar, ele vai ajeitar a dose, vai retirar lentamente. Já os calmantes, não. É tarja preta, receita azul. Esses podem levar à dependência. Esses, se você tomar por muito tempo, quando for retirar, dá muito mal-estar. Já os antidepressivos, não. Eles vão tratar a depressão e depois vão ser descontinuados. A pessoa acha que está dependente porque ela quer parar sozinha, às vezes. Então, às vezes, pega o antidepressivo, que demorou, às vezes, umas semanas para fazer efeito, vai lá e para abruptamente. Aí passa mal. Ou a depressão volta, ou surge um sintoma dessa retirada abrupta. Mas isso não define dependência. Dependência é outra coisa. Depende daquela necessidade de aumento progressivo de doses para você ter o mesmo efeito. E isso o antidepressivo não traz. Então, de modo geral, não são remédios que levam ao vício. E vem tratar uma doença, esta sim que pode ser progressiva, que é a depressão e a ansiedade. Perfeito. Então, na matemática, eles valem a pena. Tá. É mito ou verdade que antidepressivos são pílulas da felicidade? Já ouviu esse conceito? Já. Isto é mito. Isso vem... Não existe. Não existe. Isso é fruto de uma campanha de marketing da década de 80, quando surgiu a fluoxetina, com nome famoso, comercial, que eu não vou falar aqui, mas a fluoxetina ela veio como uma pílula da felicidade. Remédio nenhum consegue fazer isso. Os antidepressivos não causam felicidade, não dá para você encapsular a felicidade. A felicidade é uma conquista do seu cérebro. O comprimido ele só faz é recuperar a sua capacidade de ser feliz diante de algo feliz e ficar triste diante de algo triste. Então esses remédios eles não causam euforia por si só, nem felicidade. Você não vai tomar e sentir um bem-estar. Ao longo do tempo, você vai recuperar a sua capacidade de se sentir bem, de se sentir pleno, diante de algo pleno. Então não existe isso de pílula da felicidade. Se você tomou um comprimidinho desse e ficou eufórico e feliz, tem algo errado. Converse com o seu médico. O diagnóstico está equivocado, o remédio está equivocado. Ajustes precisam ser feitos. Alguma análise tem que ser feita nessa cápsula, mas na verdade o remédio, ele não encapsula a felicidade, porque isso é um comprometimento seu com a sua vida, com o seu cérebro. Sim. Ele só faz você eliminar uma doença e ser capaz de jogar o jogo da vida. Perfeito. É mito ou verdade que o efeito clínico geralmente demora semanas para aparecer? Isso é verdade, isso é uma verdade muito importante. Tem que ter calma, né? Mas muita calma e paciência. Esses remédios, eles não agem igual um antitérmico, um analgésico, que eu tomo e a dor passa em 30 minutos. Muito pelo contrário. Esse remédio você toma, espera 1, 2, 3, até 8 semanas para ele começar a trazer o benefício. E nesse meio tempo, ele já pode dar alguns efeitos colaterais. Por exemplo? Os efeitos colaterais, eles são mais rápidos. Dependendo do medicamento, da dose, do jeito, pode dar náusea, pode dar boca seca, pode dar alteração intestinal. Tremor. Pode dar tremor. Então, quem olhar a bula desses remédios, existe uma gama grande de efeitos colaterais possíveis. Não quer dizer que você vai ter. É bom nem ler, né? Eu prefiro até que o paciente não leia. Na dúvida, consulte o seu médico, Exato. quem prescreveu. Que ele vai saber se aquilo é do remédio, se aquilo depende da dose, se aquilo é uma questão de tempo, né? Agora, é muito comum o paciente tomar com uma vontade de sentir bem em 1, 2 dias e ele se sente pior. Às vezes ele fica mais ansioso, mais sonado. Agora, há uma tendência do efeito colateral diminuir com o tempo. E do efeito bom, benéfico, terapêutico aumentar. aparecer. Então é importante você ter paciência para cruzar a gente chama do cabo da boa esperança. Você passar, diminuir o efeito colateral e começar o terapêutico. Tem que ter muita paciência, porque senão você fica trocando de remédio muito rapidamente e não consegue colher os frutos do remédio. É importante médico de confiança, parceria com o médico, e ter realmente bastante paciência para que comece a colher os frutos. É mito ou verdade que cada pessoa responde de forma diferente a esse tipo de medicamento? Outra verdade muito importante, esse remédio não é tão previsível quanto outros. Você toma, você sente de um jeito, eu tomo, sinto do outro. Por isso que não vale a automedicação. Ah, funcionou para mim, vai funcionar para outra pessoa? Eu já vi, olha, eu tô tomando esse remédio ótimo, toma. E a pessoa Esse é o primeiro toma. conceito errado. Fala assim, E a pessoa olha, toma. a pessoa fala assim, me dá um remédio, me dá o melhor remédio. Não tem Não melhor, tem. não tem o ótimo. Senão só existiria um, né? Você pega todos os ruins, joga fora e só tem um bom, né? Não.
O remédio bom para você é diferente do bom para mim. Exato. Por vários motivos. O antidepressivo, ele vai ter que ir até o seu estômago, o seu intestino, vai ser absorvido, passa no seu fígado. O seu fígado é diferente do meu. Ele vai para o seu sangue, chega no seu cérebro. Processa tudo diferente, Diferente. É igual o álcool. O álcool, qualquer outra substância psicotrópica. Tem pessoas que são mais sensíveis, menos sensíveis, dependendo do perfil dos efeitos colaterais. Tem pessoa que toma um remédio e engorda, a outra toma o mesmo remédio e emagrece. Então aqui é um pouquinho diferente. Existe uma relação muito pessoal. Às vezes o médico, na melhor boa vontade, escolhe o remédio inadequado. E ele vai aprender com o paciente. Olha, ele foi mal, vamos trocar, vamos ajeitar. Mas a maioria das pessoas responde muito bem à primeira escolha. Desses que não responderam, 40%, 50%, uma boa parcela vai responder a um segundo medicamento. A taxa de eficiência do antidepressivo em depressão gira em torno de 70%. É muito boa. É muito boa. Vai ter 30% de pessoas que não vão responder bem ao remédio. Mas mesmo esses que responderem bem ao remédio, vão ter que fazer a lição de casa. Qual é? Rever a vida, fazer psicoterapia, para poder se livrar do remédio. Porque você não pode terceirizar alguma coisa que vem sinalizar... Que é o seu desafio, né? Exatamente. Agora, é muito curioso como os medicamentos foram evoluindo, né? Muito sofisticado, né, doutor Leandro? Muito sofisticado e evoluiu rapidamente. Até a década de 50, 60, não existia praticamente nada para depressão, nada para ansiedade. Aí surgiram os primeiros medicamentos. Na década de 80 veio a revolução. Fluoxetina e seus derivados, remédios que mexiam basicamente na serotonina. E agora tem mais um boom. Hoje a gente tem mais de 10 opções no mercado de antidepressivos bons, cada vez mais bem tolerados, cada vez mais específicos. E agora o médico consegue cada vez mais afinar, como um alfaiate, colocar o remédio servindo mais no paciente. Temos perguntas do pessoal de casa, vamos para a primeira delas, que foi enviada pela Miriam. O que é mais importante? Tomar remédio ou fazer terapia? Quer me colocar numa sinuca, amiga. Na verdade, não é ou, é e, né? São duas coisas importantes conjuntamente. O melhor tratamento para depressão, para ansiedade, é medicamento e terapia. Por quê? Porque a doença, ela é multifatorial. A doença, ela tem química, tem biologia, tem genética. Para isso, o remédio vai ajudar. Agora, também a doença, ela tem contexto de vida, frustrações mal resolvidas. Memórias afetivas, traumas antigos. Então, a psicoterapia vai agir num ponto, o remédio vai agir em outro. E o remédio ajuda a psicoterapia. Porque se o paciente estiver mal medicado, o psicoterapeuta não consegue progredir. E a terapia ajuda o remédio a ficar em dose baixa, a ficar com pouco tempo. Então, o ideal, os dois juntos. Agora, tem pacientes que se percebe que, assim, para esse paciente a terapia é mais importante. Aquele paciente que tem um contexto mais forte. E tem pacientes que falam assim, nossa, para esse a química é mais importante. Mas na matemática, as duas coisas devem estar juntas. É possível a terapia sem o medicamento? É possível em formas leves, em depressões reacionais. Às vezes, só com a terapia, atividade física, terapias de exposição ao sol, revisão de papéis sociais. Você pode tratar depressões leves sem medicamento. E também, em alguns casos, o paciente usa o remédio e para de fazer terapia. Então, é possível. Mas, de modo geral, se você puder dispor das duas coisas e associar a mudança do estilo de vida, aí você gabarita. Próxima pergunta é enviada pelo Diego. Antidepressivos podem deixar alguém completamente frio, sem emoção? Esse é outro mito dos antidepressivos. Esse remédio vai me esfriar. Eu não quero ser feliz artificialmente. Na verdade, é a doença que te entristece artificialmente. Porque a capacidade de sentir prazer é inata do ser humano. A gente é movido por recompensa, por prazer. Pelo menos pela perspectiva de ter prazer, né? Então, isso é uma bobagem. O remédio não deixa você frio. Você vai continuar ficando triste diante de algo triste e feliz diante de algo feliz. Que é o normal. Se você ficou frio com o remédio, ficou uma pedra de gelo, não tem emoção, alguma coisa está errada com o remédio. Talvez tenha que trocar o tratamento ou até revisitar, rever o diagnóstico. O que acontece é que às vezes a pessoa já está tão acostumada a ser ansiosa ou a ser emotiva que ao tratar ela se sente mais fria. Mas é um leve esfriamento normal, não é algo que vai impossibilitar ela de tocar a vida. Então, conversar com o médico, mas não deixar de tomar remédio por conta disso. Isso é absolutamente infrequente e não é comum quando o diagnóstico e o tratamento estão corretos. Perfeito. Mais uma pergunta. Marília,
Esse tipo de medicamento faz engordar? Na verdade, o tratamento, dependendo do tipo de antidepressivo e da pessoa, pode alterar o apetite, para mais ou para menos. Então, tem alguns antidepressivos que podem levar à perda de peso, outros a ganho de peso. E depende da pessoa. Porque tem pessoas que com depressão engordam. Tem pessoas que com depressão emagrecem barbaramente. Dependendo de onde você vem, o remédio, como trata a doença, vai te levar no caminho oposto. Tem pessoas que ansiosas engordam, comem por ansiedade. Tem pessoas que ansiosas emagrecem. Então, agora, realmente, o remédio, dependendo da família, os mais antigos tendem a ganhar um pouco mais de peso. Os mais modernos tendem a não alterar tanto o peso ou até perder, que é uma tendência mais relevante atualmente. Mesma coisa vale para a questão sexual. Hoje os remédios mais modernos têm menos impacto na questão sexual. Muita gente tem medo de tomar remédio e ter um esfriamento. Desejo. Então pode ter até um atraso no orgasmo, na ejaculação, mas os mais modernos têm um impacto menor que os antigos. E tem que lembrar que veio tratar uma doença, esta sim, a depressão e a ansiedade, levam a problemas sexuais, leva a ganho e perda de peso importante. Então não é que a pessoa está passando na rua e vai tomar um remédio, não. Ela já tem um problema e o remédio vem tentar amenizá-lo, atenuá-lo. Agora, doutor Leandro, se eu vou ao médico e ele me receita um antidepressivo, eu tenho que ter ciência de que é um tratamento a longo prazo, e que eu tenho que continuar esse tratamento com o mesmo médico enquanto estiver funcionando até a retirada do medicamento. Perfeito. E se fica um recado importante para deixar no ar, é este recado. Quando você inicia esse tipo de tratamento, demora para fazer efeito, tem que ser mantido, não só quando melhorou. Depois que melhorou, mais alguns meses, mantém. O médico vai te ajudar o momento de tirar o remédio e a forma. Então é uma parceria. É um pequeno casamento que você vai ter ali com o médico para tratar uma vez só e para que a doença faça o seu sentido, que é te transformar. A transformação, Se levar à transformação, você se livra do remédio para sempre ou pelo menos por um longo tempo. E como é uma parceria, é importante essa empatia, paciente-médico. Empatia, comunicação. Se você não foi com a cara do médico, não confiou, melhor pedir uma segunda opinião. Por quê? Porque não é como tratar uma amidalite. Boa. É um tratamento que vai exigir um pouco de confiança e o médico não tem clareza e certeza da resposta do remédio no seu corpo. Não é uma coisa matemática e aritmética. Vocês vão ter que aprender juntos, ele vai ser um consultor, que é para isso que ele serviu mesmo, né? Por quê? Porque existe uma certa subjetividade e vai ter que ser feito ajustes com certeza. Olha, já que falamos sobre ansiedade, aqui o livro do Dr. Leandro Teles, O Cérebro Ansioso. O Dr. Leandro Teles é médico neurologista. O site do Dr. Leandro é Leandro Teles, sem nenhuma letra dobrada, leandroteles.com.br. O Instagram do Dr. Leandro é @neuroleandroteles, neuroleandroteles. E no Facebook a gente tem uma fanpage que muito boa, Neurologista Leandro Teles. Como que acha o livro do Dr. Leandro? O livro nas melhores livrarias, também online, se jogar ali no buscador, no Google, acha facilmente. No site, leandroteles.com.br, também temos o link. Esse é um livro sobre ansiedade, sobre gerenciamento emocional. A gente aborda um pouquinho de tratamento no final. É bastante interessante e público leigo, linguagem bem acessível. Pra gente entender. Muito obrigada, doutor. Sempre um prazer recebê-lo, viu? Programa.